Bem-vindos a mais um episódio do Psicocast, o meu, o seu, o nosso podcast. 1, 2, 3, funk! Seja muito bem-vinda, Marquisa, muito obrigado. E seja muito bem-vindo você aí de casa para o quarto episódio desse que é o meu, o seu, né, Marquisa? O nosso podcast. E no episódio de hoje, Marquisa, nós iremos falar a respeito de um artigo científico cujo título é Cooperativismo e Reciclagem de Resíduos Sólidos. Uma reflexão a partir da psicanálise de grupos, não é, Marquisa? Isso mesmo. E pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema, ninguém melhor do que ele, que já esteve presente conosco aqui no nosso segundo episódio. Quem a gente tá falando, Marquisa? Doutor Miguel. Doutor Miguel Barros, seja muito bem-vindo. Ele que é especialista em psicologia comunitária pela Universidade de Campinas, Unicamp. E ele fala conosco, adivinha de onde? Diretamente da Flórida, né, Marquisa? Flórida, isso mesmo. Ele está em viagem para sua participação especial no Congresso Internacional em Psicologia. Seja muito bem-vindo, doutor Miguel. Fala com a gente. Bom Natan, bom Marquísia. Uma felicidade enorme para mim estar aqui novamente com vocês. De um lugar bem diferente hoje, que eu estou na Flórida, né, para a Conferência de Psicologia dos Estados Unidos. E estou feliz de estar aqui novamente para poder falar sobre esse assunto que é de suma importância para mim e também que eu amo muito, que é a psicologia comunitária. Obrigado pelo convite novamente e espero conseguir responder tudo para vocês e para o pessoal aí de casa. Doutor Miguel, muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Logo ele, né, Marquisa, que tem uma agenda tão apertada, com um tempo tão corrido, pra gente é uma honra, né, Marquisa? Conseguimos encaixar. Receber você aqui pela segunda vez no nosso podcast. E foi exatamente a visita do Dr. Miguel, né, que nós tivemos uma grande repercussão por parte de você que nos ouve aí de casa. Nos encheu de comentários, né, Marquisa? Aquela chuva de comentários e de perguntas. E hoje nós trouxemos, então, mais uma vez, né, ele que é essa referência dentro do estudo da psicologia, esse cara que é craque em psicologia para nos ajudar com esse tema que é tão atual e tão pertinente, não é verdade, Marquisa? Muito obrigada, doutor Miguel. Então vamos lá, que já tá no ar a nossa primeira perguntinha, pra gente poder explicar pro pessoal de casa um pouquinho sobre a dinâmica, né, Marquisa? E é justamente isso, essa primeira perguntinha. Entre elas vão ter apenas cinco perguntinhas. Então vamos explicar pro pessoal de casa um pouquinho mais sobre como vai funcionar essa dinâmica, né, Marquisa? Então, no quadro de hoje, nós contaremos com 5 perguntinhas enviadas por quê, Marquisa? Por vocês! Vocês, ouvintes aí de casa que nos ouvem, podem enviar as suas perguntas a respeito do tema que eu e a Marquisa, juntamente com o Dr. Miguel Barros, estaremos aqui juntos para poder responder as suas perguntas. E nós já recebemos a primeira perguntinha, viu, Marquisa? E ela vem lá de Goiânia, Goiás, e quem enviou pra gente foi a nossa ouvinte, Vanessa Wolf. Seja muito bem-vinda, Vanessa! Seja muito bem-vinda, Vanessa. É uma honra tê-la você conosco. E a Vanessa pergunta pra gente o seguinte. No episódio de hoje, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse texto. E já para começar, a Vanessa gostaria, de forma bem sintetizada, saber qual foi o real intuito, né, dessa intervenção realizada com os catadores. Agora é com você, doutor Miguel. Nos ajude aí na resolução dessa questão. Então, ela é muito pertinente, pois a gente tem que pensar no seguinte: o objetivo por trás de todo esse trabalho é refletir sobre a intervenção da psicologia comunitária em uma cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos que, como vocês mesmos já disseram, né, está presente no texto. De acordo com esse artigo, a gente consegue ver que foram criando intervenções como entrevistas a esses operadores, apoios psicossocial a esses operadores, a criação de grupos proativos a esses próprios operadores, com o intuito de conseguir associar o trabalho deles com eles próprios, tentando trazer também um pouco da psicologia do trabalho, organizacional do trabalho, que é o que? Colocar o colaborador em um local onde ele consegue ficar à vontade para realizar o trabalho. E nesse caso, nas cooperativas de resíduos sólidos, associar os operadores, trazendo duas coisas muito importantes para eles, colocando a vivência e o trabalho em uma só. Excelente resposta, doutor Miguel. Realmente muito interessante a gente entender qual que foi o real intuito, né,
desse projeto. E eu arrisco a dizer, Marquisa, que já existe a segunda perguntinha de você aí de casa. Sim, e ele é o Alberto Figueiredo. E ele fala de onde, Marquisa? Acre, Rio Branco. Capital do estado do Acre, né, Marquisa? Seja muito bem-vindo, Alberto. Sim. Doutor, a pergunta dele é a seguinte. O cooperativismo, antes de tudo, ele é esse movimento social e econômico que une pessoas em torno de um mesmo objetivo. Assim, nessa ideologia, todos prosperam junto, com desafio e resultados compartilhados. Então, o princípio simbólico do cooperativismo é a organização onde todos os donos do próprio negócio e a prioridade são as pessoas. Olha que coisa linda. E não o lucro, né, São as Marquisa? pessoas. Eu gostei disso. Muito interessante, na verdade. Então, doutor, conta pra gente como que essas relações têm se dado na... Contemporaneidade. Deixa eu falar essa palavra, por favor. Não, repete comigo. Contemporaneidade. Ajuda. Conta pra gente, Conta pra Gabriel. Bom, Marquisa, essa questão sobre o cooperativismo, sobre a contemporaneidade do cooperativismo, o texto deixa bem claro que tudo se deu devido a uma transformação econômica, sobre a questão da globalização, sobre a questão da própria industrialização, que traz um reflexo como dificuldade financeira, desigualdade social, o trabalho, né, o mercado de trabalho acaba sendo... tendo consequências nele, né? Acaba interferindo no mercado de trabalho. Então, o que eu posso falar sobre essa questão do cooperativismo na atualidade em si, né? Contemporaneidade, é que é um reflexo de uma transformação econômica devido à globalização, devido à industrialização. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Já estamos na terceira pergunta. E ela que vem lá de São Luís do Maranhão, Brenda Ferrari. Seja muito bem-vinda, Seja bem-vinda, Brenda. Brenda. Junte-se a nós. Doutor Miguel, ajuda a Brenda. O que ela quer saber é a respeito do seguinte. Ela disse assim que de longe não dá para negar a importância, né, da participação da psicologia em trabalhos como esses que foi relatado no artigo. Mas conta pra gente, doutor Miguel, de forma mais específica, como que se dá a atuação do psicólogo nesse tipo de projeto interventivo na prática? A gente quer saber e a Brenda também. Bom, Natália, sobre a questão do papel do psicólogo social, ele tem que agir da seguinte forma: desenvolver uma dinâmica de grupo entre os colaboradores, né, cooperadores, para poder entender sobre esses problemas. E a partir dessa dinâmica de grupo, entender as questões psíquicas de cada colaborador, porque pode estar interferindo, está interferindo na questão do trabalho. Então, o psicólogo social tem que agir dentro dessas dificuldades vividas por eles dentro da cooperativa, para poder melhorar tanto a questão psíquica e tanto quanto a questão do desenvolvimento do trabalho do cooperador. Muitíssimo obrigado pela resposta, doutor Miguel. Já caminhando agora para a reta final desse nosso episódio, nós recebemos a quarta perguntinha que veio da nossa ouvinte, Emily Brocha. Emily Brocha. Seja muito bem-vinda, Emily. Emily, fala de onde? Bahia. Estado da Bahia. Tá E qual que é a irritada. pergunta da Emily? Conta pra gente. Então, a pergunta da Emily é sobre a marginalidade social vivida pelos catadores de materiais recicláveis. Conta pra gente, doutor, o psicólogo social deve se pautar em quê? Excelente pergunta. Esclarece pra gente. Bom, Marquisa, bom pessoal, a partir desse momento que a gente vai analisar a questão da marginalização social vivida pelos catadores de resíduos sólidos, nós temos que pensar no seguinte: o psicólogo social ele deve se pegar como exemplo, né, vamos dizer assim, uma vertente da psicanálise, no qual o sujeito é tratado como sujeito do grupo. A partir do momento que o sujeito ele é tratado como um sujeito grupal, as suas articulações estão completamente organizadas em pertencimento ao grupo. A partir desse momento, acontece uma elevação no seu âmbito social, nas suas interações, e a partir disso a gente consegue enxergar essa questão da marginalização vivida pelos catadores de resíduos sólidos.
Doutor, sempre assertivo nas suas respostas. Muito obrigada, doutor. Mas estamos chegando na reta final. Estamos na... Infelizmente na quinta e última pergunta. meu Deus. Já caminhando pro término desse episódio, né, Marquisa? O papo tá tão bom que o tempo passa e a gente nem vê, não é verdade? Qual é a última pergunta, Natália? Então, ela que vem direto de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. A nossa ouvinte Aretusa Love. Seja muito bem-vinda, Norte de Aretusa. Do norte de Minas. Norte de Minas. Uberlândia. Piqui. Lá tem Piqui. A cidade do Piqui. Então vamos lá, a Aretusa nos pergunta, né, ainda sobre a condição, né, da marginalidade social vivida pelos catadores de material reciclável. Existem, né, doutor Miguel, as implicações, então, nesses aspectos econômicos, sociais, culturais e psíquicos. A partir do pressuposto da psicanálise, né, de compreender o sujeito como sujeito do grupo e as manifestações dos sujeitos estão organicamente articuladas ao seu pertencimento grupal. Como que as pessoas dentro desses grupos em específico podem então não perder sua subjetividade e individualidade com o passar do tempo? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, doutor Miguel. Bom, Natan, nessa pergunta aí ainda sobre a marginalização, né, social vivida pelos catadores de resíduos sólidos, a gente tem que entender que existe uma multideterminação na construção do sujeito. Podemos pensar em questões psíquicas, podemos pensar em questões sociais. Então, é aquela mesma coisa que eu disse anteriormente sobre analisar a vertente psicanalista. A gente vai usar a vertente da psicanálise porque essa vertente, ela trata o sujeito como o sujeito não individual, e sim o sujeito do grupo. A partir do momento que o sujeito vai entendendo que ele é um sujeito do grupo, há uma elevação no seu âmbito social. Então, o sujeito ele entende que ele é um sujeito grupal. A partir do momento que ele entende isso, entende o seu lugar no grupo, ele vai elevando suas questões de âmbito social, suas interações sociais, e a gente consegue entender muito bem sobre essa questão da marginalização social. Muito obrigado, doutor Miguel, então, pelas suas contribuições, pela participação. A gente já caminha agora, né, Marquisa, ao final desse episódio, infelizmente, mas a gente gostaria muito de agradecer pelas contribuições do senhor, pelo tempo que o senhor destinou aqui a esse episódio, e fica aberto, né, Marquisa, o convite para possíveis retornos. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado por estar participando aqui do podcast de vocês. Para mim é de uma suma importância falar sobre esse assunto da psicologia comunitária, hoje falando também sobre a questão do trabalho e também da vertente psicanalítica, sobre o sujeito grupal. E muito obrigado mesmo de coração, eu fico muito feliz com o convite de vocês. E galera, se inscrevem no canal dos meninos, se inscrevem, dê comentários, curtem, dê like, porque eles são fera, eles sabem o que estão fazendo e fazem com amor, que é o importante. No mais, meu muito obrigado, espero estar aqui novamente, mais algumas vezes, para poder ajudar vocês e também ajudar o pessoal aí de casa. Obrigado, até mais. Conta aí pra gente, Marquisa, um pouquinho sobre o que você achou desse episódio. Então, estar com você, aliás, ter o seu retorno sobre essa contribuição com a gente nesse podcast foi muito significante. E para os pessoais, os nossos telespectadores, não deixe de nos seguir, dar seu like. Joinha aí, se gostou desse vídeo, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais, né? Se inscreve também no nosso canal no YouTube. E pra você de casa que nos ouve, os nossos mais sinceros, muito obrigado. E a gente se vê, então, no episódio 5 do Psicocast, né, Marquinhos? Isso mesmo! Então, um abraço pra você, ouvinte. Até a próxima. Tchau, tchau!